Olá! O Arthur, meu filho de 4 anos, sempre teve dificuldade de interpretar, de reconhecer as expressões faciais. E isso é muito difícil de trabalhar com ele, porque apesar de para as crianças típicas serem isso ser uma coisa que eles aprendem facilmente com o convívio com as pessoas no dia a dia, para os autistas é um pouquinho diferente. Eles têm um pouquinho de dificuldade de reconhecer as expressões faciais, saber exatamente o que aquilo significa, o que aquela cara, aquela entonação. A mãe tá braba, então é a cara de brabo junto com a entonação da voz. Mas eles têm um pouquinho de dificuldade. O Arthur, pelo menos, tinha bastante dificuldade com relação a isso. E para quem é mãe, sabe que quando a gente vai impor limites para uma criança, a gente faz uma cara de brabo, a gente dá uma entonação mais ríspida na voz, e eles conseguem perceber que a gente está bravo e já muda a postura deles. Com o Arthur isso não acontecia, ele não percebia. Ele sorria para mim como se nada fosse, eu brigando ou eu falando de forma carinhosa. Para ele era a mesma coisa. Então, eu resolvi fazer um bonequinho. Esse é o corpinho dele. Até para fazer uma brincadeirinha, eu botei um azinho, recortei um azinho de Arthur, como se esse fosse ele, para que eu tentasse conversar com ele, no sentido de ele reconhecer a emoção que ele está sentindo, que ele está tentando me passar. Então eu peguei aquele EVA mais grosso, é um EVA mais grossinho esse, e eu recortei de uma forma bem simples o corpinho inteiro e depois recortei as partes, a camiseta, o azinho, a bermudinha, o tênis, colei tudo com aquela cola instantânea, que funciona muito bem para EVA, só que é instantâneo mesmo, gente. Colou, ficou, não dá mais para tirar. E como eu queria que ficasse uma coisa bem funcional, na parte de trás eu usei aquela manta de imã. Colei aqui. Ela já é autocolante, já vem com cola, tudo tu bota aqui, já fica bonitinho assim. Isso para que eu pudesse usar na geladeira de casa, ou também a gente tem um quadro metálico onde fica legal também colar, grudar o ímã. E aí eu fiz então as carinhas. Eu pesquisei um pouco na internet as carinhas, e existem muitas carinhas. Então, o que eu pensei a princípio? As expressões básicas. Eu quis fazer as expressões básicas porque eu mesma olhava e tinha algumas que eu não conseguia identificar o que eram aquelas expressões. Eu achava que ele fosse ficar mais confuso do que fosse ser uma coisa esclarecedora para ele, porque eram muitas e algumas muito parecidas, querendo dizer coisas diferentes. Então eu peguei as básicas. Eu peguei a do medo. Já ia esquecendo. A carinha, eu peguei CDzinho, DVDzinho velho que eu ia botar fora. Na parte de trás eu aproveitei essa mesma manta
de essa manta de ímã e colei um pedacinho para que ela grude também. E tirei o molde do EVA com o próprio CD. E aí fui fazendo as feições. Eu fiz o de medo, a carinha alegre, a carinha triste, a carinha de assustado e a carinha de braba, porque aqui em casa é mais polêmica. Quando eu dizia pra ele que eu estava braba, ele não reconhecia. E ao passar do tempo, conforme eu ia demonstrando através do bonequinho e também fazendo essa feição, essa é a carinha que esse bonequinho nunca tem. O Arthur nunca escolhe essa carinha para ele. O bonequinho nunca fica bravo. Ele sempre escolhe essa carinha aqui, ó, de feliz. Porque o Arthur é uma criança muito feliz. Então, essa é a carinha dele e a do bonequinho dele também. No início, eu acabava pegando sempre a carinha para reforçar de que eu estava braba com ele. Hoje, quando ele percebe alguma coisa que eu falo muito, talvez falo mais alto um pouco, ele me olha de forma bem atenta, a fim de tentar reconhecer a minha expressão. A de brabo, se eu franzo a testa e sinalizo para ele que eu tô franzindo a testa, ele sabe que eu tô braba. Mas eu preciso franzir muito, eu preciso fazer uma expressão muito acentuada e preciso chamar a atenção dele para essa minha expressão, para que ele consiga perceber isso. Já faz quase 2 anos que eu tô trabalhando isso com ele em casa, para que ele consiga reconhecer. Ele ainda não consegue de forma espontânea, mas se eu chamo a atenção e franzo a testa, ele já sabe que eu tô brava. Ele consegue identificar. E então ele pega a carinha feliz e traz pra mim. E diz: mãe, feliz, feliz. E uma coisa que eu percebi é que ele começou a pegar as carinhas e tentar imitar essas carinhas. Então, muitas vezes eu peguei ele na frente do espelho, tentando fazer aquela expressão facial de brabo, aquela boquinha de assustado, medo. E ele ainda tem bastante dificuldade nisso. A cara de brabo dele sai cara de paisagem, não é cara de brabo, mas aos pouquinhos eu consigo perceber de que quando é uma coisa mais óbvia, como uma coisa assim mais caricata, ele consegue perceber a diferença entre o feliz e o brabo. Isso já me deixa muito contente, porque significa que esse meu recurso que eu tentei utilizar tá dando certo, tá dando resultado, tá fazendo com que ele consiga perceber as diferenças nas expressões, nem que seja nesses casos de
de expressões assim muito mais acentuadas. Ele sabe que o sorrisão aberto é feliz, e se eu sinalizo essa cara mais fechada, ele já sabe que é de brabo. Então, uma coisa mais acentuada, ele já está sabendo reconhecer. Como eu já falei, eu não sou profissional, não sou especialista, eu sou mãe muito interessada em ajudar no progresso do meu filho. Por isso, eu li bastante, eu assisti muitas palestras, eu assisti filmes, eu converso muito com os profissionais que fazem todo o trabalho com o Arthur, terapeutas, fono, o pediatra, o otorrino, a neuro. Eu converso bastante com eles no sentido de que eu tenho a convicção de que a pessoa mais indicada para fazer esse incentivo com a criança são as pessoas que passam mais tempo com elas, que no caso sou eu, né? Que eu passo a maior parte do tempo sozinha com ele. Então, eu entendo que sejam muito limitadas as questões das terapias pelo tempo e pela frequência. Então, 45, 50 minutos de fono por semana, 45, 50 minutos de terapia ocupacional por semana. Aí, se ele tem um atendimento na escola, 45, 50 minutos por semana. Eu acredito que esse tempo é muito escasso, assim, que não se consiga produzir tanto. Até porque, como qualquer criança precisa da rotina, e o autista não é diferente disso, ele precisa muito da rotina. A rotina faz com que ele consiga se centrar e consiga produzir muito mais. E como eu faço parte dessa rotina, eu resolvi observar os terapeutas, conversar, pedir orientação, pesquisar para que eu possa fazer o trabalho com ele. Eu tenho algumas outras ideias que eu vou mostrando para vocês, mas hoje eu escolhi essa porque eu sei que essa questão das expressões faciais, ela é uma questão bem complicadinha para eles, e eu achei que pode ser bem interessante. Existem outras possibilidades também. Eu ainda não fiz para o Arthur, mas porque eu consegui um joguinho até que tem as expressões faciais e acabei não fazendo. Mas existe uma outra ideia também, que é, mesmo ocupando o CD, fazer o molde da carinha e, ao invés de colar as feições, deixar as feições separadas para que a criança monte. Vamos fazer uma carinha feliz? A criança monta a carinha feliz dela. Você pode fazer 2, 3 cores de olhos, uma boca maior, uma boca menor, um narizinho mais redondinho, um narizinho mais fininho, para que a criança consiga ela mesma. Pode fazer um óculos, porque tem crianças que usam óculos. Pode fazer uma coisa para que a criança mesma possa montar, possa estruturar esse rosto que ela quer. Pode deixar de uma forma mais permanente, como eu deixo ali para o Arthur, para que ele possa se comunicar comigo também usando essa ferramenta. Hoje ele já consegue verbalizar mais, ele já consegue falar mais. Isso aqui ele usava muito mais quando ele não conseguia dizer estou feliz, ou estou triste, ou mamãe, tu tá braba. Então ele usava bastante isso. Agora isso aqui já tá ficando mais... ele já tá utilizando isso aqui de forma mais eventual, né? Porque ele já consegue verbalizar mais. Mas eu achei bem legal e por isso que eu quis trazer para vocês. E vou procurar sempre trazer outras dicas de coisas que eu utilizo com ele, que eu percebo que dá certo, para, se vocês tiverem interesse, continuar
de continuar vendo os vídeos e vendo coisas novas e de repente utilizar com os filhos de vocês, sendo uma criança autista ou uma criança típica também. São coisas assim que na verdade o que a gente usa, não existem coisas especiais para o autista, não. São coisas para a criança típica que a gente utiliza para o autista, só que de uma forma mais enfática, para que a gente possa, através da repetição, né, conseguir fazer com que eles progridam, né, e consigam perceber essas coisas que são tão sutis para eles, como é o caso das expressões faciais. Então, gente, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum pedido de alguma coisa que vocês queiram ver ou de que vocês queiram saber, é só comentar aí embaixo que eu respondo com o maior prazer. Hoje é isso aí. Tchau, tchau.